Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos alcançarmos de Deus a benevolência sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor tem realizado. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Apresentamos a Ti a nossa semana de trabalho, apresentamos a Ti, ó Deus, a nossa segunda-feira. Pedimos que o Senhor venha abençoar o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e nos orientando. Somos, ó Senhor, dependentes de Ti. Estenda as Tuas mãos sobre aqueles que estão em aflição, em dificuldades, na área da saúde, na área emocional, na área espiritual ou na área financeira. Dá força aos Teus filhos, dá vigor, ó Deus, àquele que está cansado. Renove, Senhor Deus, as forças daquele que está desanimado ou cansado. Venha, Senhor Deus, operar. Nós dependemos de Ti, nós necessitamos do Senhor e sem Ti, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Neste momento, fale conosco através da Sua palavra, nos ensina mais, ó Senhor, sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos a observar Atos dos Apóstolos e nós vamos continuar hoje no capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Diz o texto sagrado: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elimitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crescentes e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos
É um momento em que a promessa da chegada do outro Consolador, ele acontece e ele se manifesta. O capítulo 2 de Atos mostra para nós claramente a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os apóstolos. Veja que até este momento a igreja de 120 discípulos estavam aguardando esta promessa. 10 dias esperando, em oração, buscando, esperando, aguardando o outro Consolador vir. E agora estão recebendo o Consolador, abrindo este novo estágio do tempo da graça, que é o momento em que eles se tornam cheios do Espírito Santo, e agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo também podem ser cheios do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Pedro, ele vai dar no versículo 14 ao versículo de número 18 uma orientação àqueles que estão vendo o que está acontecendo. Ele vai dizer que eles não estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito de Deus, como o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O dia da manifestação do Espírito Santo, ela traz este movimento que transforma as vidas dos discípulos, a ponto da igreja começar a se expandir. Ao fim desta mensagem de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo chegou para dar poder, para dar dinamite, para dar uma ação dinâmica aos discípulos para eles evangelizarem. A vinda do Espírito Santo não é só uma capacitação pessoal para enfrentar os desafios da vida, mas também é para um poder modificador para a evangelização. Porque até então, os discípulos não estavam granjeando nada para Deus. Os discípulos não estavam fazendo nada para o Senhor, além de esperar. Não estava acontecendo conversão de almas, não estava acontecendo quebrantamento ou arrependimento, não estava nada, somente eles estavam aguardando. Mas no momento em que o Espírito Santo chega, então os discípulos começam a crescer, a igreja começa a avançar e as primeiras almas já estão sendo agregadas. Por quê? Porque o Espírito Santo tem também esta finalidade de dar poder aos filhos de Deus para a evangelização, para que as vidas sejam salvas. Este momento nas Escrituras é colocado como o dia de Pentecostes e por isso então se atribui este nome Pentecostes e nós falamos pentecostal. Nós acreditamos na evidência, na manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo nos últimos dias. Tudo isto que Pedro ele coloca, nós cremos que o Espírito está derramado sobre aqueles que creem. Cremos que haverá profecias, haverá visões, haverá sonhos, haverá sinais, haverá prodígios, haverá milagres, cumprindo o que o próprio Senhor Jesus diz: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Vão orar para os enfermos e vão sará-los. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome farão muitos sinais. Este é o cumprimento. Dentro deste texto em que nós fizemos a leitura, nós vamos encontrar algumas lições práticas para as nossas vidas, para nós sermos cheios do Espírito Santo.
Alguém pode dizer, mas eu não falo em línguas. A evidência de falar em línguas é apenas a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo e você pode falar em outras línguas. Este ato de falar em outras línguas é um dom para edificação pessoal, descrito em Coríntios. O apóstolo Paulo fala muito sobre este dom que é particular, é para uma edificação particular, pessoal. Quando você fala em línguas estranhas, quando você deixa fluir as línguas estranhas, é para a edificação pessoal sua, para o seu crescimento, para o seu avanço. Mas agora existe a outra questão, que é ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ser batizado no Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Batizado no Espírito vai ser aqueles que o Espírito Santo quiser dar este dom, porque é o Espírito Santo que dá o dom. É o Espírito Santo que faz a pessoa ter o dom de línguas, ou dom de várias línguas, ou dom da interpretação das línguas, ou dom da profecia e outros dons que existem. Agora, ser cheio do Espírito Santo é um dever de todo crente, é um dever de todos nós, é um dever de todo aquele que crê, ser cheio do Espírito. E aqui nós vamos ver, então, alguns passos para sermos cheios do Espírito Santo. O primeiro passo para nós sermos cheios do Espírito Santo, que nós podemos observar aqui no capítulo 2 de Atos, é o querer. É justamente isso, é o querer, o desejo de ser cheio do Espírito, o desejo ardente, intenso, verdadeiro e genuíno de ser cheio do Espírito, o desejo. Sem o desejo, sem a vontade, sem o querer, nada vai acontecer. Ser cheio do Espírito Santo é você ter o Espírito dentro de você, te guiando e te orientando, te moldando e te aperfeiçoando, criando em você os frutos do Espírito, te fazendo mais bondoso, te fazendo mais misericordioso, te fazendo mais santo, te fazendo mais verdadeiro, mais fiel, te fazendo estar mais sintonizado nas coisas do céu. Isso é ser cheio do Espírito, mas só acontece isso se nós desejarmos. Veja que o Espírito só se manifesta sobre aqueles que aguardam a bendita promessa. O Espírito Santo não foi em outro lugar buscar alguém que estava trabalhando. O Espírito Santo não foi em outra localidade. O Espírito Santo foi aonde estavam reunidos no mesmo lugar, aonde as pessoas estavam desejosas de serem cheias do Espírito. Então, o primeiro passo para nós sermos cheios do Espírito Santo na atualidade em que estamos é justamente isto, o que o texto apresenta no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, havia o desejo, porque eles estavam aguardando a promessa, cumprindo a ordem de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isto mostra claramente que eles desejavam. A segunda lição que nós encontramos para sermos cheios do Espírito Santo é estar reunido. Veja que o Senhor Jesus, ele traz uma nova mentalidade, a mentalidade da unidade. A palavra de Deus apresenta para nós que este tempo em que estamos é o tempo da unidade, é o tempo do ajuntamento, é o tempo do coletivo, é o tempo da igreja. O Espírito Santo, ele se manifestou naquele lugar porque todos estavam reunidos. Mas quando nós observamos alguns versículos mais à frente, a partir ali do versículo de número 42, olhe só o que nós encontramos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Olha que coisa interessante nós temos aqui. Primeiro, perseveravam na doutrina, palavra, a Bíblia Sagrada. Depois, eles perseveravam na comunhão. Depois, eles perseveravam no compartilhamento, no ato de compartilhar, que é o partir do pão. E depois, nas orações. Observe que o texto apresenta, primeiro, perseveravam na doutrina, depois na comunhão, depois no repartir e depois nas orações. Veja que Lucas, ao escrever, ele coloca uma sequência lógica. Primeiro a palavra, depois a comunhão, depois o compartilhamento, o ato de repartir e depois as orações. Por que isso? Porque a oração, ela é necessária, sim, mas sem a palavra, sem a comunhão e sem o ato de compartilhar, não adianta orar, porque Deus não vai receber. Veja que o texto de Atos dos Apóstolos vai apresentando para nós a unidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês vão para Jerusalém. Jesus não mandou um discípulo, Jesus não mandou só os 12, Jesus mandou os discípulos que estavam crendo, e ali ele vai dizer: vocês fiquem em Jerusalém e vocês permaneçam lá. Então o Espírito Santo, na atualidade, ele vai agir neste tempo, nesse estágio dele, aonde há comunhão, aonde há unidade, aonde há pessoas, aonde há vidas com o mesmo propósito. Por exemplo, neste vídeo nós estamos aqui em comunhão, observando a palavra, compartilhando as ideias, vivendo em intercessão uns pelos outros. E isto aqui então nos faz ser cheios do Espírito Santo. Se você tem uma igreja onde você pode congregar, você deve congregar, você deve estar em comunhão, você deve estar em sintonia com o corpo. Por quê? Porque estamos no tempo da comunhão, o tempo do partir do pão. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele vai falar da ceia, ele não fala da ceia de forma individual, mas ele trata da ceia em forma conjunta. Ele fala da ceia na forma de unidade. É por isso que nós encontramos nas Escrituras, em todas as epístolas paulinas, também nas epístolas de João e de Pedro e nas outras epístolas gerais, nós encontramos esse contexto de comunhão, de unidade, de compartilhamento, de vivência em unidade. Sem isto, nós também não seremos cheios do Espírito Santo. Pode até desejar, mas se não tiver isto, também não vai acontecer. E terceiro passo que nós encontramos aqui para nós terminarmos, porque o tempo já se esgota. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar esta mensagem para que outras vidas aprendam a como ser cheios do Espírito. O primeiro passo é o desejo, o segundo passo é a comunhão e o terceiro passo é a crença. É o crer, é crer na promessa. Nós somos pentecostais, acreditamos na evidência do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus e nós cremos que o Espírito Santo manifesta os seus dons e dá os seus dons particularmente a cada um como ele quer dar. Nós cremos e este ato de crer nos leva então a viver estas experiências. Nós estamos vivendo os dias em que há muita informação e então nós temos muitas divergências de posicionamento acerca deste assunto que nós estamos tratando, acerca do Espírito Santo. Porque alguns acreditam na manifestação, que são os continuistas, no caso nosso, e existe aqueles que creem que já cessou, que são os cessacionalistas, que já creem que já cessou esse período já não existe mais.
Então estamos tratando de um assunto teologicamente um tanto quanto debatido, divergido em posicionamentos. Nós respeitamos a todos e aguardamos e temos respeito por cada posicionamento, mas eu creio que o Espírito Santo, ele ainda faz evidências, ele ainda opera. Por quê? Porque ainda vemos línguas, ainda vemos curas, ainda vemos a manifestação de sonhos, visões. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo e por isso cremos e confiamos nisto. Então, a crença também é fundamental. Crer é necessário. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter a fé para crer. Que nós possamos então ler mais acerca destes assuntos, para que a fé se manifeste em nossos corações. Um dos porquê que as pessoas não estão mais recebendo o Espírito Santo nestas manifestações é justamente porque estes textos estão sendo esquecidos e a fé ela vem por ouvir a palavra. Leia mais sobre o Espírito Santo, leia mais sobre Atos, para que a sua fé seja ampliada. Quem sabe você vai dizer, mas eu não consigo crer tanto nestas coisas. Então comece a ler Atos, comece a ler Coríntios e você vai gerar esta fé dentro do teu coração, porque é a palavra de Deus. Não são argumentos ou posicionamentos teológicos baseados em filosofias, não. É a palavra de Deus que nos apresenta a operação do Espírito Santo. E durante esta jornada de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender e ver isto claramente. Então, por hoje, nós concluímos aqui. Vimos que é necessário a unidade. Vimos que é necessário a crença. Vimos que é necessário o querer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós desejamos sermos cheios do Teu Espírito Santo e pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos, unidos e crendo no Teu operar. Então nos encha do Teu Espírito Santo, nos faça mais crentes, nos encha da Tua graça, porque precisamos de Ti. Seja com os Teus filhos, dê um dia abençoado, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que você tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo, querendo Deus.